Bom dia, turma. Na nossa aula de física, nós vamos dar um geralzão nos conteúdos aqui das páginas 65 a 77 sobre o movimento retilíneo uniformemente variado. E, segunda-feira, vamos aprofundar, então, o que foi explicado nessa aula. Peço que vocês acompanhem nas páginas 65 a 67 e também façam a leitura dessas páginas após assistir o vídeo da explicação para compreender melhor o que a professora está explicando aqui, tá? Primeiramente, o movimento retilíneo, ou seja, em linha reta, uniformemente variado com uma variação de velocidade e aceleração, tá? Então, a velocidade e a aceleração não se mantêm constantes durante o trajeto, já vai sofrer alterações. Então, vamos relembrar a fórmula da velocidade, que é ΔS dividido por ΔT, e da aceleração, né, que é o valor da velocidade dividido pelo tempo. Aqui a professora trouxe um exemplo de como fica esse tipo de movimento ao longo do tempo. Então, imaginem aqui que um corpo parte do tempo inicial com o cronômetro no 0 segundos, passa para 2 segundos, 4 segundos, 6 segundos e assim por diante. Segue a sua trajetória. Então, quando o tempo é 0 segundos, ele está com uma velocidade de 50 metros por segundo. Quando o tempo é 2 segundos, ele está com uma velocidade de 90 metros por segundo. Quando o tempo é 4 segundos, ele está com uma velocidade de 100 metros por segundo. E quando o tempo é 6 segundos, ele está com uma velocidade de 120 metros por segundo. Então, nós podemos observar que, além de ser um movimento em linha reta, retilíneo, conforme vai passando o tempo, há uma variação na velocidade. E para haver variação na velocidade, também tem que ter uma variação na aceleração. Lembrando que velocidade negativa significa sentido contrário do movimento, tá? Velocidade positiva, né? O sentido positivo do movimento. A aceleração positiva, aumento na velocidade. A aceleração negativa, que é a nossa desaceleração, né? A freagem, então, redução da velocidade. Qual é a função horária da velocidade que nós vamos calcular aqui? Velocidade em função do tempo é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A professora quer que vocês façam esse resuminho aqui também no caderno de vocês, tá? Copiem as fórmulas, pausem o vídeo e façam um resuminho no caderno de vocês, que fica mais fácil de compreender o conteúdo. Assim como nos outros movimentos estudados anteriormente, nós também temos a classificação do movimento acelerado para o retilíneo uniformemente variado e também do movimento retardado. Então, no movimento acelerado, nós temos o mesmo sentido do movimento e da velocidade. Então, o vetor velocidade e vetor movimento, o mesmo sentido, é onde vai ficar positivo aqui na fórmula. Já no movimento retardado, nós temos movimento e aceleração do mesmo lado de direção, mas com sentidos contrários. É onde aqui na fórmula, no lugar do mais, nós vamos usar o menos, tá? Outras fórmulas importantes para vocês. A função da posição no movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Posição em função do tempo é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. E, caso o exercício não te traga o tempo, nós temos a equação de Torricelli, que é possível determinar a velocidade final, inicial, ou até mesmo a variação do espaço e a aceleração, sem ficar dependendo do tempo do movimento. Então, eu vou jogar na fórmula aqui, a velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial, mais 2 vezes a aceleração, vezes a variação do espaço, tá? Uma coisa importante, como fica o gráfico desse tipo de movimento? A professora já vai trazer isso na apostila para vocês, tá? Na função da velocidade, como é uma equação simples, é uma reta. Então, quando o movimento for acelerado, a reta sobe no gráfico. Quando o movimento for retardado, a reta desce. Já da posição aqui, vocês podem ver que o nosso tempo está elevado ao quadrado. Então, isso daqui forma uma equação de segundo grau. Esse tipo de gráfico é uma parábola. Quando o meu t ao quadrado for positivo, concavidade da parábola voltada para cima. Quando o meu t ao quadrado for negativo, concavidade da parábola voltada para baixo. Mesma coisa na equação de Torricelli, né? Aqui é uma equação do segundo grau também, tá? Vamos para a apostila de vocês, acompanhem lá.
Tá, pessoal, então trazendo aqui na apostila de vocês, começando na página 65, aqui tem a ilustração que eu representei para vocês ali, da variação da velocidade conforme vai passando o tempo, tá? Então, esse aqui é o tipo de movimento retilíneo, né, em linha reta, uniformemente variado. A velocidade vai aumentando aí com o passar do tempo, consequentemente a aceleração também vai aumentando, tá? Aqui na página 67, vocês têm aí a função do movimento da velocidade. Então, aqui nós vamos encontrar aqui, ó, a posição e a velocidade, tá? Mesmo sentido, mesma direção, a aceleração, a velocidade com o passar do tempo. E aqui a função horário, que a professora já explicou o que cada letrinha significa, né? V, velocidade, VO, velocidade inicial, o A, aceleração e o T, o tempo. Então, trazendo para as classificações aqui, vocês vão ter aqui na página 68, o movimento acelerado, tá? Caracterizado quando os vetores velocidade e aceleração têm mesma direção e mesmo sentido. Então, na fórmula, vocês vão ter aqui o sinal mais, né? Antes da aceleração. E o movimento retardado, que é quando o vetor da velocidade e da aceleração tem mesma direção, mas sentido contrário, que aqui na fórmula, vocês podem ver aqui nos exemplos dados da apostila, vai ser usado, então, o menos. Então, é fácil de reconhecer, só pela fórmula, se o movimento é acelerado ou se ele é retardado, ó. Aqui na fórmula da velocidade, sinal negativo, movimento retardado. Fórmula da velocidade, sinal positivo, movimento acelerado. Tá bom, pessoal? Trazendo aqui outra coisa importante para vocês ficarem atentos aqui, seria o gráfico. Como a professora disse, né? Da velocidade é uma reta, então o movimento acelerado, a reta vai subir, né? A aceleração é maior do que zero. Movimento retardado, a reta vai descer, a aceleração menor do que zero, né? Negativa. Função temporal, né? Da posição, que é a que a professora explicou. Posição é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Então, aqui nós vamos determinar a posição do corpo com o passar do tempo. Na primeira fórmula, nós determinamos a velocidade. Essa fórmula aqui, ó, que está na página 67, nós determinamos a velocidade. Já a fórmula que está na página 73, nós determinamos a aceleração. Então, para usar essa fórmula aqui, a gente precisa saber posição, velocidade e tempo. Caso você não tenha nenhum dado de tempo, você tem posição, você tem velocidade, mas você não tem tempo. Então, nós temos aqui uma equação especial para isso, que é a equação de Torricelli, lá na página 75, tá? Então, aqui nós vamos ter que a velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Então, aqui vocês podem ver que vocês não têm tempo de variável para colocar na fórmula. Então, caso o exercício não traga esse tempo, vocês usam a equação de Torricelli. O gráfico da posição em função do tempo. Como a professora havia dito antes, né? O nosso t ali está elevado ao quadrado, então é uma equação de segundo grau. O gráfico é uma parábola. Velocidade positiva, aceleração positiva, meu t ao quadrado é positivo, concavidade voltada para cima. Velocidade e aceleração negativa, né? Meu t ao quadrado aqui vai ser negativo, então concavidade da parábola voltada para baixo, tá? A professora vai pegar aqui das páginas 76 e 77 alguns exercícios e vai resolvê-los, comentá-lo com vocês, tá bom? Vamos fazer aqui, juntos, na aula de hoje, o exercício 49, tá? Então, aqui, pessoal, o exercício 49. O quadro a seguir apresenta uma variação de velocidade de um móvel em função do tempo. Então, aqui nós temos a velocidade em metros por segundo e o tempo dado em segundos, né? Vai passando o tempo, percebam que a velocidade vai reduzindo, né? Então, esse aqui está no sentido contrário do movimento. Com base nele, responda as questões propostas, então. Por que podemos afirmar que se trata de um movimento uniformemente variado? Porque, com o passar do tempo, a velocidade vai variando, nesse caso aqui, negativamente, né? Ela vai diminuindo, tá?
Então, a velocidade decresce constantemente a cada 4 segundos de movimento, se vocês forem observar, tá bom? Qual é o valor da aceleração do móvel? Nós vamos jogar na fórmula, que a aceleração é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Então, eu posso colocar a inicial e a final, ou posso colocar no tempo de 1 segundo, a cada 2 segundos. O valor que você escolher aqui para substituir, no final vai dar o mesmo resultado, tá? A apostila aqui pegou no valor do primeiro segundo apenas, né? Que é a final menos a inicial, também tempo final menos o tempo inicial. Então, se vocês observarem realmente no gráfico, vai reduzindo 4 metros por segundo ao quadrado a aceleração, né? Em qual intervalo de tempo o móvel é acelerado? Justifique sua resposta. E agora? Tá tendo uma aceleração positiva ou negativa aqui? A todo momento nós já percebemos que é uma aceleração negativa, porque está tendo uma redução na velocidade e não um aumento de velocidade, tá? Então, nós podemos colocar aqui que de 2 a 5 segundos o movimento é acelerado, pois o modo da velocidade aumenta, velocidade e a aceleração com sinais iguais. Então, aqui, ó, eu ainda, apesar de ter um movimento que está reduzindo a velocidade, ambos continuam sendo positivos. Então, aqui eu ainda posso classificar como acelerado, porque tanto a aceleração quanto a velocidade estão positivas. Já a partir daqui, eu consigo pegar uma velocidade negativa. Então, isso já começa a mudar o meu sentido do sinal, né? Eu vou ficar com um sinal positivo e o outro sinal negativo, tá? Então, aqui eu justifico que daqui para cá, tanto velocidade quanto a aceleração tem sinais negativos. E daqui para cá, tanto a velocidade vai ter sinal positivo e a aceleração negativo. Então, aqui são sinais opostos, eu classifico como retardado e aqui eu classifico como acelerado, tá? Em qual intervalo de tempo o móvel é retardado? E então, justifique sua resposta. Aí, de 0 a 2 segundos, porque o módulo da velocidade diminui, eles vão ter aí sinais contrários, né? Apesar de estar diminuindo, o sinal ainda é positivo. Quanto à aceleração, o sinal é negativo. Tá, pessoal? Então, assim, a professora quer que vocês completem esse exemplo aqui na apostila de vocês, copiem as fórmulas, aquele resuminho que a professora pediu, façam a leitura dessas páginas, e na segunda-feira eu vou aprofundar melhor isso daqui, vou retomar tudo que eu já expliquei e vamos dar sequência nos exercícios. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa, qualquer coisa vocês me chamem, e tenham uma boa sexta-feira. Até a nossa aula de matemática.